Você já se pegou deitado, com a casa inteira em silêncio, e mesmo assim o barulho dentro do peito parecia ensurdecedor? Já sentiu o coração bater forte sem saber por quê, como se um peso invisível estivesse sobre os ombros, tirando o ar e a paz? A madrugada costuma revelar aquilo que escondemos do mundo durante o dia. Medos que não admitimos, inseguranças que tentamos esconder, pensamentos que correm como sombra nos cantos do quarto. E talvez você tenha chegado até aqui porque essa luta é sua agora, porque o medo falou alto demais e você precisa de um abraço que não julgue, precisa de uma resposta que acalme, precisa de alguém que te diga que ainda há esperança. Nesse lugar de quietude, nesta comunidade de fé que chamamos Clamor da Madrugada, nós nos encontramos como somos, cansados, cheios de perguntas, buscando no céu uma luz que traga consolo à nossa alma. Eu quero falar com você, com o seu coração, com a parte de você que às vezes não sabe mais como respirar. O medo espiritual é sutil e ao mesmo tempo violento. Ele traz pensamentos de fracasso, culpa, rejeição e pinta cenários de perda e desamparo, como se Deus tivesse se esquecido do seu nome. Mas saiba, você não está sozinho, você não é fraco por sentir medo, você não é menor por precisar de amparo, você é humano, amado, visto, e existe um Deus que não te abandona na madrugada, um Deus que entra no seu quarto quando as luzes se apagam e sussurra que você é valioso, que sua história ainda está sendo escrita, que nada foi em vão. Talvez o seu medo tenha uma forma muito clara: a conta que não fecha no fim do mês, a notícia que ainda não chegou do médico, a lembrança de uma perda que doeu demais, a sensação de que algo ruim vai acontecer sem motivo nenhum. Ou talvez o medo seja aquele vazio no estômago que chega sem convite quando você tenta dormir. Aquela sensação de que seus pensamentos te perseguem e não te soltam, como se estivessem à espreita de cada fraqueza. Tem quem tema a escuridão, tem quem tema a solidão, tem quem tema a própria mente, e há também quem tenha medo de Deus, medo de não ser aceito, medo de estar decepcionando o céu inteiro. Há mães que velam o sono dos filhos e pedem proteção. Há jovens que carregam fantasmas de palavras duras que ouviram ainda pequenos. Há homens que fingem coragem, mas, por dentro, só queriam que alguém dissesse que está tudo bem não ser forte o tempo inteiro. E quando a noite chega, tudo parece maior. O silêncio amplia o eco dos pensamentos. A ausência de barulho coloca o coração cara a cara com aquilo que durante o dia foi ignorado. Mas escuta, o medo pode ser barulhento, só que ele não tem a última palavra. O medo é uma visita inconveniente, não é dono da casa. O dono da casa, o dono do tempo, o dono do seu amanhã é o Senhor. E Ele não dorme, Ele não se atrasa, Ele não solta a sua mão. Quantas vezes na madrugada você já desejou que alguém simplesmente segurasse sua mão e dissesse: "Eu estou aqui"? Pois saiba, Deus está aqui. Ele está no seu quarto agora. Ele te vê, Ele te sente. Ele conhece a história por trás desse cansaço e não se assusta com a sua dor. A fé não é a ausência de medo. A fé é a coragem de olhar o medo e lembrar quem governa sobre ele. A Escritura nos lembra, em palavras antigas, que continuam frescas como o orvalho, que o Senhor diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Isso está registrado no profeta Isaías, e não é poesia distante, é promessa viva. É o próprio Deus se inclinando para te garantir que você não está nas mãos do acaso. O salmista, em um canto que já atravessou tantas madrugadas, nos lembra que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra daquele que é o Todo-Poderoso e pode chamar o Senhor de meu refúgio e minha fortaleza. No Evangelho, Jesus acalma ventos e mares com uma palavra. Tempestades fazem barulho, mas obedecem à voz do Criador. Se uma tempestade lá fora obedece, o vendaval aqui dentro também pode se curvar.
Você consegue sentir um pouco de ar entrando agora? Eu não estou orando ainda, não como vamos fazer daqui a pouco, mas estou te preparando para um encontro, para um momento de entrega em que você vai parar de lutar sozinho e permitir que Deus lute por você. Porque o combate ao medo espiritual não se faz com força humana, se faz com rendição. É quando você diz, Senhor, eu não consigo sozinho, que Ele responde, então deixa eu te carregar. E as coisas começam a mudar. Talvez você esteja se perguntando por que o medo parece ganhar tanto espaço quando o mundo fica quieto. Eu te digo, porque o silêncio te coloca diante de você mesmo. E também porque à noite o passado gosta de bater na porta. Lembranças antigas surgem. Pecados perdoados tentam parecer vivos de novo. Situações que você não controla se agigantam. Mas se o medo fala alto, a paz de Deus fala com autoridade. Jesus disse, eu deixo a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Essa paz é diferente de alívio temporário. Ela é presença, é um abraço, é um descanso que não depende de circunstâncias. E se você topar caminhar comigo nesta madrugada, nós vamos com suavidade abrir o coração e nos permitir ser tocados por essa paz. Aqui no Clamor da Madrugada, a gente crê que o céu visita quartos simples e histórias cheias de falhas, e que a luz de Deus conhece o caminho de volta para casa, mesmo quando a gente se sente perdido. Respira, não precisa se apressar. A gente ainda não começou a oração, mas o ambiente do seu coração já pode ir se acalmando. Se quiser, põe a mão no peito, sente seu próprio toque. Lembra que você é amado, que você é visto, que Deus te chama pelo nome. O medo até pode gritar, mas a voz que define quem você é vem do céu e ela diz, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Agora, deixando a alma se aquietar um pouco mais, vamos aprofundar esse caminho, porque o medo espiritual se desfaz quando a verdade ocupa seu lugar por inteiro. A verdade é uma pessoa, e onde a verdade entra, a mentira perde força. Onde a luz chega, a sombra se recolhe. Onde o amor se manifesta, o medo cede. E o amor de Deus por você não se mede por métricas humanas, não depende de desempenho, não se quebra pelos seus erros. Você está sendo convidado a descansar. Você está sendo conduzido a um lugar seguro. Segura comigo essa certeza e vem, porque daqui a pouco nós vamos orar. E eu creio que Deus vai colocar paz no seu quarto e no seu peito. Nos caminhos da alma, o medo gosta de se disfarçar de lógica irrefutável, como se ele tivesse sempre os argumentos mais convincentes. Ele traz uma narrativa. Você não consegue, não é capaz, não é amado, vai dar tudo errado. E muitas vezes, quando estamos feridos, a gente dá ouvido a essa história que o medo conta porque já estamos cansados demais para contestar. Mas o que o medo esquece é que existe uma voz mais antiga e mais forte, a voz do Criador, a voz do pastor que chama suas ovelhas pelo nome e as guia com cuidado. Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o mesmo que hoje se aproxima de você, não para te condenar, mas para te acalmar. Ele é aquele que convida, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Repara que o convite não é para os fortes, é para os cansados. Não é para os que têm respostas, é para os que têm perguntas. Não é para os que dormem em paz, é para os que viram a madrugada acordados. O medo grita, a fé sussurra, e o sussurro da fé é suficiente porque vem de Deus. Você não precisa fabricar coragem, você só precisa abrir espaço para que a coragem dele te visite. E abrir espaço pode começar agora, com um gesto pequeno, como acender uma luz suave, beber um copo d'água, ajustar o travesseiro e dizer bem baixinho, Senhor, eu estou aqui. É no caminho do cotidiano que a palavra se torna viva. O salmista afirmou,
Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa frase parece simples, mas ela nasceu de alguém que conhecia guerras por fora e batalhas por dentro. Quando Paulo escreveu que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda nossa mente e coração, ele falava como quem aprendeu a confiar no meio de prisões e tempestades. E quando Pedro nos orienta a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, é porque Ele cuida de nós. Olha como a Bíblia não conversa com um mundo idealizado. Conversa com a vida real, com gente de carne e osso, com noites longas e lágrimas quentes. Então vamos aproximar essa verdade do seu cenário. Se o seu medo é perder alguém, lembre-se de que aquele que ama também é amado pelo Pai. Se o seu medo é fracassar, lembre-se de que o Senhor se alegra com passos pequenos dados com sinceridade. Se o seu medo é ser rejeitado, escute o Deus que te chama de filho e filha. Se o seu medo é a culpa que insiste em voltar, receba o perdão que foi marcado na cruz. Em cada caso, a paz é uma promessa que pode ser vivida, pouco a pouco, como quem aprende a respirar de novo. Eu quero te convidar a preparar o coração para a oração que vamos fazer a seguir. Se puder, diminua as luzes, encontre uma postura confortável, talvez encostado na cama, talvez sentado com a coluna apoiada. Feche os olhos por um instante ou deixe-os semicerrados, o que for mais gentil com você. Leve a mão ao peito e sinta seu coração. Perceba o ar entrando e saindo e diga a si mesmo: eu estou aqui, eu estou vivo, eu vou ser cuidado por Deus. Se o medo vier com imagens, com frases duras, com cenários de perda, não brigue com eles, apenas reconheça e entregue cada um. Senhor, eu te entrego isso, eu te entrego aquilo, eu te entrego o que eu não consigo controlar. Faça isso com simplicidade. A oração verdadeira não precisa de palavras bonitas, ela precisa de sinceridade. Há uma promessa pairando sobre você nesta madrugada, a promessa de paz. Não uma paz qualquer, mas uma paz que guarda a mente, que aquece o peito, que cobre o quarto como um manto. O Deus que vê no secreto já está te ouvindo. E antes de orarmos, eu quero deixar no ar uma pequena verdade que pode te sustentar. Você é mais amado do que imagina, mais forte do que pensa, e não está sozinho. Se enquanto eu falava, algo no seu coração se moveu, se uma lágrima tentou cair, se um suspiro ficou preso, isso também é oração, isso também é resposta do céu. E se esse encontro tem feito sentido para você, se a sua alma encontrou um pouco de espaço para respirar aqui no clamor da madrugada, eu te peço que caminhe conosco, porque este lugar foi feito para noites como a sua. Se isso falou com você de alguma forma, respira fundo e escreve aqui nos comentários. A gente lê tudo com carinho. E se quiser caminhar com a gente, clica em inscrever-se, porque aqui você nunca vai orar sozinho. Pai de amor, nesta madrugada santa nós nos colocamos na tua presença com um coração aberto e sedento de paz. Enquanto o mundo dorme e muitas luzes se apagam, nós acendemos a chama da fé neste quarto, nesta sala, neste lugar simples onde agora a tua presença se faz casa. Senhor, o medo tem falado alto, tem pesado nos ombros, tem roubado o sono, tem inventado histórias de derrota, tem assombrado com antigos fantasmas. Mas a tua voz é mansa e firme, e é ela que chamamos agora, é ela que pedimos que preencha todo o espaço, toda fresta, toda janela escura dentro de nós. Vem, Espírito Santo, como um vento suave que entra pela madrugada, atravessando cortinas e paredes, alcançando os lugares mais escondidos da alma. Vem e abraça este coração cansado. Vem e segura esta mão que treme. Vem e coloca um manto de paz sobre estes ombros. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que a gente ande por vales e sombras, o Senhor está conosco. O teu cajado e a tua vara nos consolam. A tua presença nos devolve o fôlego.
Ó Jesus, tu que acalmaste o mar com uma palavra, fala com a tempestade dentro de nós agora. Sossega. Acalma, Senhor, o barulho da ansiedade, o ruído das preocupações, a corrente do medo que tenta arrastar a mente para longe do teu amor. Nós reconhecemos, Pai, que sozinhos somos pequenos diante de tudo isso, mas não estamos sozinhos. Lançamos sobre ti toda a ansiedade, porque tu cuidas de nós. Colocamos diante do teu trono cada pensamento de pavor, cada memória dolorida, cada expectativa que pesa e pedimos: troca, Senhor, medo por confiança, angústia por descanso, desespero por esperança. Tua palavra diz que o Senhor nos guarda em perfeita paz quando nossa mente está firme em ti. Então fixa nossos olhos em ti agora, como quem fixa o olhar em um farol em meio à neblina. Destrona, Senhor, as mentiras que o medo tem proclamado, que não somos amados, que vamos falhar, que nada vai dar certo. Nós calamos a boca do medo em nome de Jesus e entronizamos a tua verdade. Somos filhos e filhas, somos amados, somos guardados, somos conduzidos por mãos seguras. A tua paz, que excede todo entendimento, guarda agora nossa mente e nosso coração. Que essa paz desça como chuva mansa neste ambiente, lavando a alma, tocando os pensamentos, desfazendo nós de preocupação, trazendo ordem onde havia caos. Pai, visita os sonhos, toca a noite de quem tem enfrentado pesadelos, insônia, sobressaltos. Que o quarto seja tomado por tua presença de tal forma que qualquer seta do inimigo caia por terra antes de chegar perto. Nós nos colocamos debaixo do teu abrigo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e declaramos: tu és o nosso refúgio e fortaleza. Acampa teus anjos ao redor desta casa, na porta, nas janelas, no caminho do corredor, no coração. Que todo espírito de medo, de opressão, de confusão mental, de acusação, seja agora repreendido em nome de Jesus. Traz libertação às memórias, cura as cenas que se repetem como um filme doloroso. Entra na história de cada um com a tua mão que refaz, com o teu toque que restaura. Senhor, para quem teme perder o controle, dá a graça do abandono seguro em ti. Para quem teme a solidão, manifesta a tua companhia como um abraço perceptível. Para quem teme o futuro, sussurra que tu já estás lá, preparando caminhos, alinhando encontros, abrindo portas que ninguém pode fechar. Jesus, nós te convidamos para dentro do barco da nossa vida, como os discípulos fizeram naquela noite de ventania. Entra, Senhor, senta no centro, toma o leme. Acalma o vento que uiva do lado de fora e principalmente o vento que grita por dentro. Dizemos ao nosso coração: espera no Senhor, porque dele vem o socorro. Declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Somos pequenos, mas o Senhor é grande. Somos fracos, mas o Senhor é forte. Somos limitados, mas o Senhor é infinito. E essa é a nossa confiança. A nossa fraqueza encontra repouso na tua força. Jesus, passa pelo nosso interior como quem percorre um jardim na madrugada, recolhendo lágrimas como pérolas, regando a terra ressequida com tua bondade. Onde houver raiz de medo, arranca com cuidado e planta fé. Onde houver rachadura de culpa, preenche com perdão. Onde houver buraco de abandono, ocupa com a tua presença que não falha. Pai querido, estende tua mão sobre as famílias representadas aqui. Coloca tua paz entre pai e filho, mãe e filha, cônjuges, irmãos. Dissipa discussões, cura palavras que feriram, derrama mansidão e compreensão. Para quem está sozinho no quarto, que a solidão se transforme em encontro contigo. Para quem carrega responsabilidades grandes demais, que a tua mão alivie o peso e ensine a dividir a carga contigo, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Para quem tem medo da noite, porque ela traz lembranças, cobre com o teu amor e dá novos sonhos, sonhos em que tu apareces sorrindo, guardando, conduzindo.
devolvendo esperança como quem acende uma vela que a escuridão não consegue apagar. Senhor, nós recebemos agora a Tua paz. Coloca-a como uma manta sobre nossas costas, como um perfume leve no ar, como um fio de luz que atravessa a janela e repousa nos olhos. Nós te pedimos que, enquanto o relógio da noite avança, o nosso coração retroceda do abismo do pavor e avance para o descanso em Ti. Ensina-nos a respirar Tua presença. Inspira amor, inspira medo, inspira promessa, inspira ansiedade, inspira graça, inspira culpa. Nós nos lembramos das palavras de Jesus: eu deixo a minha paz. E respondemos: nós acolhemos essa paz. Nós a deixamos entrar, atravessar, permanecer. E pedimos, Senhor, não apenas um momento, mas um hábito novo, que cada madrugada que vier, encontre nosso coração mais acostumado a descansar em Ti, a Te chamar antes que o medo erga a voz, a Te convidar para dentro do quarto, para dentro das dúvidas, para dentro das lacunas. Querido Deus, sela esta oração com Teu amor. Que nenhum contra-ataque do medo tenha espaço em nós. Fecha portas que estavam escancaradas para pensamentos de derrota. Abre janelas para Tua luz e Tua palavra. Coloca sobre nós a armadura da fé, mas também a delicadeza do Teu cuidado, para que o nosso sono seja reparador, nosso despertar seja leve e o dia de amanhã encontre um coração fortalecido e sereno. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso esconderijo. O Senhor é a nossa canção na noite. E nós, em resposta, Te entregamos o que somos, com nossas dores, limites, esperas, e também com a certeza de que o Teu amor nos guarda. Em nome de Jesus nós oramos, crendo que enquanto a cidade dorme, o céu está acordado e atento ao nosso clamor. Amém. Se a sua alma está um pouco mais calma, fique aqui mais um pouco comigo. A madrugada tem seu jeito de ensinar a gente a ouvir, e agora é tempo de deixar essa paz continuar se estendendo dentro de você. Talvez o quarto esteja igual, as paredes as mesmas, a rua silenciosa como sempre, mas algo mudou no seu interior. É como se Deus tivesse entrado e colocado as coisas no lugar. Aquela pilha de pensamentos espalhados foi recolhida, as expectativas muito pesadas foram suavizadas e dentro do peito um sopro novo se fez presente. Não é uma euforia barulhenta, é um contentamento manso, uma esperança que não precisa se provar para existir. O medo espiritual se alimenta de mentiras e de pressa. A paz de Deus se sustenta na verdade e no tempo certo. Então, vá devagar. Talvez você ainda sinta algumas ondas, é normal, mas agora você sabe que o mar obedece. Talvez você ainda veja sombras nos cantos, mas agora você carrega uma luz que revela. E toda vez que o medo tentar erguer a voz, lembre-se do que recebemos nesta oração. A promessa de que o Senhor te guarda, te acompanha, te sustenta com a mão direita da sua justiça. Você não precisa ser o herói de todas as batalhas. Você precisa saber quem luta por você. Antes de se deitar, se ainda estiver sentado, ajuste seu corpo com carinho, como quem prepara um terreno para a semente da paz crescer. Se quiser, agradeça em voz alta por 3 coisas que Deus já fez hoje, mesmo que pareçam pequenas. Um respiro mais profundo, um texto que te alcançou, a lembrança de alguém que você ama. Gratidão é caminho para a paz se firmar. E se algo te causa preocupação agora, você pode falar com Deus como falaria com um amigo querido, sem formalidades, sem medo de incomodar. Ele é a melhor companhia para a madrugada, e a presença dele não pesa, não exige performance, não te compara com ninguém. Aqui no Clamor da Madrugada, a nossa intenção é caminhar junto, de verdade, sem máscaras. E eu quero te convidar a continuar essa caminhada. Se você sentiu que o seu coração foi ouvido aqui, compartilhe nos comentários como você está, o que você tem enfrentado, como deseja ser lembrado em oração. Nós lemos,
oramos e, na medida do possível, respondemos com carinho. Sua história tem valor. Seu relato pode inclusive ser consolo para outra pessoa que passar por aqui buscando o mesmo consolo que você buscou. Talvez você carregue um pedido que te acompanha há anos. Talvez tenha sido uma perda recente. Talvez seja o medo do futuro, a ansiedade quando o telefone toca, a sensação de estar sempre em alerta. Deus viu tudo. E embora nem sempre a resposta seja imediata, o cuidado dele é constante. Hoje você deu um passo importante. Entregou, respirou, confiou um pouco mais. O descanso em Deus é uma decisão que a gente renova todo dia, e a madrugada é uma ótima professora, porque lembra a gente de que, apesar da escuridão, amanhã vem. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Receba isso como uma bandeira fincada no terreno das suas dores. Esta noite também passa, e o Deus que não dorme te acompanhará até o sol se erguer. E quando ele se erguer, que você acorde lembrando de tudo que decidiu aqui. Você não é refém do medo, você pulsa vida, você tem um pai que cuida. Eu vou te pedir com todo carinho que caminhe com a gente nesse espaço de fé e acolhimento. Inscreva-se neste canal, compartilhe sua história nos comentários, conte para nós como Deus te alcançou e que temas você gostaria que a gente trouxesse em próximas madrugadas. Às vezes é no pedido de outra pessoa que Deus responde o nosso, e juntos a gente vai reconhecendo o cuidado do céu nos detalhes. Se isso te fez bem, tem mais 2 vídeos aqui na tela que podem falar ainda mais ao seu coração. Assiste com calma e deixa Deus continuar te guiando. Que a proteção do Senhor esteja sempre com você. Se esta oração fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal e compartilhe para abençoar outras vidas.